Prezados colegas, é com enorme satisfação que estou aqui, a pedido do professor Paulo Savioni, que então irá ministrar um curso sobre recuperação das nascentes, para falar um pouco do desenho técnico. A importância da construção de uma maquete eletrônica através de um programa tridimensional. O que nós queremos propor? Uma ferramenta que visa a auxiliar-nos na tomada de decisão. Ou seja, o que nós podemos definir como área de preservação permanente com um objeto tridimensional, ou mesmo a recuperação do nascente, qual vai ser o arranjo e a sistematização de plantio para recompor uma mata ciliar. Além disso, nós podemos observar quais são as árvores, nativas ou exógenas, que irão compor a preservação daquela mata ciliar. A gramínea pode ser utilizada. Como é que nós podemos representar uma gramínea para promover a cobertura do solo, de modo a conter a erosão, evitar os assoreamentos dos rios? Então aqui eu estou para demonstrar para vocês de que maneira a ferramenta de desenho pode nos auxiliar na tomada de decisão e no planejamento estratégico com relação ao plano de manejo e conservação dos solos, manejo e conservação também das nascentes, ok? Então nós vamos mostrar aqui rapidamente o material a ser utilizado no curso aqui da mata ciliar, com vista aqui à preservação e recuperação das nascentes de água e vida. Então nós vamos observar que esse material tem um rico conteúdo, e aqui nós vamos observar o seguinte: a questão primária, que são com relação aos esquemas, aos modelos aqui que nós temos. Aqui o ciclo hidrológico, aqui nós temos um modelo bidimensional, que nós podemos construir isso aqui também em 3 dimensões, que tudo isso pode favorecer a um produtor, a um pesquisador que queira também adotar a ideia. Então toda essa parte aqui das florestas a gente pode utilizar também, inclusive essas imagens, colocando no programa, e de que maneira a gente pode inserir, quais são as propostas para intervenção de uma preservação de uma área, aqui, de uma nascente, como é que a gente pode construir isso. Então aqui nós temos mais uma imagem bidimensional, e aqui eu vou mostrar para vocês um exemplo aqui mais clássico. Por exemplo aqui, então aqui nós temos o curso de um rio. Como é que seria aqui a preservação dessa mata ciliar? Nós trabalharíamos aqui com recursos madeireiros, com frutíferas, com gramíneas. Qual vai ser o desenho a ser esquematizado nessa área? Aqui só vou mostrando mais alguns desenhos para a gente já ir para a prática. Então aqui nós temos, que eu já comentei, as florestas com as espécies exógenas, que é a mata nativa. A gente pode utilizar de frutíferas, gramíneas como cobertura vegetal. Como é que a gente vai definir essa área de preservação permanente aqui em volta ao entorno de uma nascente, Então vamos conhecer agora o programa de desenho para facilitar o nosso entendimento. Então vamos abrir aqui o programa. Essa versão aqui é para estudante, então aqui nós temos um tutorial que explica passo a passo do curso, como construir os modelos, de que maneira o SketchUp também pode ser associado ao Google Earth, tendo aquela imagem real de uma área, que tem uma nascente a ser preservada, uma mata ciliar a ser recomposta e uma área de preservação permanente a ser delimitada, Então podemos fazer uma coisa bastante precisa, e aqui tem diversas formas que o SketchUp pode nos auxiliar com os recursos, aqui a questão do modelo das unidades. Enfim, vamos direto ao assunto. O primeiro ponto aqui é conhecer essas ferramentas. Então essas ferramentas nós temos aqui a possibilidade de acioná-las através de um clique ou mesmo com os atalhos. Aqui nós temos a linha, o retângulo ou quadrado, aqui nós temos o círculo, o arco, até a obtenção de modelos. O primeiro passo aqui, identificar a informação do modelo. Se nós vamos trabalhar com área de preservação, é interessante que a gente defina corretamente qual vai ser a nossa unidade de medida. Então vamos trabalhar aqui com metros. Já está selecionado. Como eu disse, para apagar esse representante aqui, o figurante aqui, eu posso clicar na borracha, ou mesmo clicar na tecla E, que representa a borracha. Então vamos colocar aqui na tecla R para representar o retângulo ou quadrado. Então aqui nós temos o ponto de origem, em verde nós temos o comprimento, e aqui em vermelho a largura, e aqui o eixo azul representa a altura. Então nós temos 3 eixos, daí o desenho tridimensional. Então ao colocarmos aqui uma figura de um retângulo ou quadrado, aparece aqui no canto inferior direito as dimensões. Então vamos colocar aqui, por exemplo, que a gente queira recompor aqui uma largura de rio aí com 30 metros num comprimento de, vamos colocar, 120 metros. Então vou clicar aqui na tecla O,
que temos para orbitar essa área. Então nós temos aqui uma área definida, que a gente pode colocar aqui de diversas formas, né? Vamos só ampliar isso aqui um pouco, para a gente ter uma visão aqui mais detalhada. Então aqui pronto. Só para a gente exemplificar aqui. Então aqui nós temos os 3 eixos. Se o eixo estiver atrapalhando a visão, a gente pode aqui excluir. Então nós temos uma ferramenta aqui para marcar a dimensão, né? Então vamos definir aqui a dimensão, por exemplo, 30 metros. Aqui 67 metros. Eu tinha dito para a gente colocar com 90, né? Vamos colocar aproximadamente aqui os 92 metros. Só para a gente definir aqui o que nós vamos fazer com o plano de manejo. Vamos imaginar que aqui passa um rio. Nós vamos definir aqui o curso do rio. Se eu colocar uma linha reta, nós sabemos que o rio não se estabelece através de uma linha reta, né? Então a gente vai ter que fazer uma coisa mais próxima do que é o curso de um rio. Então pode vir aqui em desenhos, vamos colocar o desenho à mão livre e vamos estabelecer aqui nesse plano. Então vamos clicar e definir aqui mais ou menos como seria aqui o curso desse rio. Pronto. Definindo aqui no centro, então vamos supor que o rio se estabelece dessa forma. Então aqui nós já temos a definição a delimitação de um curso de um rio. Se aqui é o rio, aqui nós temos a mata ciliar, né? A mata ciliar é aquela que protege, são os cílios dos nossos olhos, aquela que protege o curso da água, do que? Do assoreamento, enfim. Então o que nós podemos fazer aqui? Já que com a tecla B a gente consegue identificar a cor. Então vamos colocar aqui primeiramente a cor da água, né? Então a água aqui, a coloração escura, é um riacho, uma água mais, aqui vai para representar a piscina, a água profunda. Vamos definir essa água aqui. Então o que nós podemos fazer aqui? Se nós já temos aqui a delimitação do curso do rio, e essa área aqui, nossa área de preservação, a gente pode estabelecer aqui um plano de manejo. De que maneira nós vamos distribuir as árvores com espaçamento aqui distante, de modo que essa área seja totalmente preservada, né? Qual seria a dimensão aqui que tem que ser preservada? 30 metros, 40 metros? Então vamos ver se de acordo com a legislação e vamos estabelecer esse plano de manejo. O que eu quero mostrar para vocês é que a gente pode levantar essa área. Então vamos levantar aqui, ó. Vamos colocar uma elevação aqui de 1 metro. E essa elevação de 1 metro aqui, só para vocês entenderem, vamos supor aqui, vamos a tecla M para mover, e nós vamos abaixar aqui, ó. Então isso aqui nós temos o que? Essa inclinação no sentido, vamos ocultar aqui com o botão direito. Então aqui nós temos uma elevação do terreno, vamos colocar com a representação aqui do terreno, cobertura do solo. Vamos supor que essa cobertura do solo aqui esteja totalmente representando aqui totalmente descoberta, ou seja, desprovida de vegetação. Então com isso a gente pode calcular aqui a velocidade da água que transcorre nessa superfície do solo, de modo que isso aqui tenha o desdobramento dos fatores relacionados à erosão e ao assoreamento. Então o que nós temos que fazer aqui? As estratégias para a cobertura desse solo. Como eu disse a vocês, que pode ser que através de uma vegetação aqui, vamos colocar uma vegetação com gramíneas, né? Imaginar aqui, ó. Vou voltar, vou colocar uma gramínea aqui. Vamos colocar essa vegetação com gramínea. E também uma cobertura através com espécies arbóreas ou frutíferas. Já que é uma área de preservação permanente, é interessante que a gente tenha aqui frutíferas para também servir de alimentos, né, para os habitantes aqui dessa propriedade, para os peixes, os animais que vivem por aqui no entorno. Então a gente pode vir aqui na questão aqui de janelas e através dos componentes inserir aqui quais são as vegetações que a gente poderia colocar. Então vamos colocar, por exemplo, uma árvore aqui, colocando aqui nesse outro ponto. Então nós vamos aqui colocando aqui em espaçamento definido, nós vamos o que? Arborizar todo esse rio. Então essa arborização aqui, eu estou colocando aqui apenas uma espécie, mas a gente pode representar com várias espécies, né? Mantendo aqui a biodiversidade. Então vamos só puxar aqui com a tecla H para a gente identificar aqui. Então depois a gente pode ocultar essas linhas aqui ou mesmo apagá-las, que elas são só para referenciar o plantio. Então com isso aqui nós temos
a recomposição, então, aqui da mata ciliar. De um lado, que a gente poderia propor outras plantas para o outro lado. Então, aqui a gente poderia se estender nessa área aqui, poderia definir um platô, até quando, depende da inclinação do solo aqui, para a gente identificar qual vai ser as espécies para realizar a cobertura dessa área de recuperação. E aí poderia ser também uma nascente. Como é que a gente poderia fazer o uso aqui para recuperar uma nascente? Imagina que a gente tem uma nascente aqui, a gente queira estabelecer aqui formas de preservação dessa nascente. Então tudo isso a gente poderia auxiliar ao pesquisador, ao produtor que queira fazer uma recuperação do nascente da sua propriedade através do desenho. Então o desenho em 3 dimensões ele possibilita e muito a facilidade da compreensão dessa informação. Então, só para fazer uma demonstração prática do que seria aí a nossa participação nesse curso, tá bom? Muito obrigado.